Olá, viva, boa tarde, bem-vindos à edição de quarta-feira do seu dia a dia. Hoje vamos falar sobre um tema relacionado à saúde. Vamos falar sobre a bronquite, as causas, tratamento, as consequências e todos os aspectos inerentes à bronquite vão estar em abordagem aqui no nosso programa, com perspectivas diferentes, mas com opiniões que com certeza serão válidas para si, que eventualmente tenha um parente ou um conhecido que sofra com esta doença. Na nossa cozinha vai estar o Rui Falcão. Não, não é o governador. Não, calmem-se. Não é o governador. Bem, gostávamos de recebê-lo aqui e outras figuras do aparelho de Estado, mas não é. E o Rui Falcão é chefe de cozinha e vem preparar-nos um bacalhau confitado e puré de batata doce, mais em boa salteada. E você vai aprender a preparar? Eu espero que sim, que fique connosco até bem perto das 16 horas. Ainda hoje é dia de termos a rubrica de moda com Lorena Rombo, é estilista, e traz-nos como proposta traz de festa. Mas agora é a altura mesmo de recebermos os nossos convidados para a conversa que se impõe nesta tarde de quarta-feira, que vai girar em torno da bronquite. Olá, senhores, boa tarde, bem-vindos. Está tudo bem? Connosco também Pascoal Moenho, é médico naturopata. Doutor, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, é um prazer Está estar aqui. tudo bem? Tudo bem. Há muitas mesinhas que se fazem, medicamentos com folhas, ervas, etc., que ajudam para que não se entre pelos químicos, que ajudam nessa questão das bronquites. Existem, mas tem que ter um diagnóstico, porque Ok. qualquer tratamento é válido desde que você tenha um diagnóstico. Quando você faz um chazito e você não sabe qual é a causa da bronquite, você aumenta o problema. Ok. Depois do diagnóstico, sim, qualquer opinião é válida depois de passar pelo médico. Muito bem. Certo. Sempre assim, nunca automedicação. Agora sim, o doutor Helder Lionel, que é pediatra. Exato, Avantino Helder. Avantino Helder Lionel, pediatra. Está tudo bem? Está tudo bem, graças a Deus. Bem-vindo. Obrigado. Os nossos pequeninos são as principais vítimas das bronquites. Entretanto, os É? adultos vê-se mais nos adultos, mas as crianças também são muito acometidas. Ok, muito bem. Nós vamos começar, e eu vou pedir ao nosso realizador que o faça, começar por explicar este, vamos assim dizer, esse órgão, os brônquios. Porque eles existem e depois temos o brônquio atacado e o brônquio, que não, se não estou em erro, é assim, que está saudável. É? Sim. É isso? Pois sim. Doutor, vamos ver a imagem e vai fazer a explicação lá para casa. Para início de conversa, já que hoje nós queremos falar sobre a bronquite. E aí está a imagem, doutor. Pois essa imagem ilustra, tem um panorama, não é do pulmão, do pulmão, que faz parte do aparelho respiratório, um órgão central do aparelho respiratório. E temos depois duas fotografias, duas imagens, não é? A de cima que mostra um bronquíolo de alguém que padece de asma, que é uma doença também do foro respiratório e com caráter mais Grave. sazonal. E depois temos também o bronquíolo terminal, que essa imagem lá de baixo, que é um bronquíolo normal, anatomicamente e fisiologicamente normal. Ok. A fotografia de baixo, sim. Pronto, aqui. Depois temos essas duas fotografias, que mostra também mais uma vez o bronquíolo normal e o bronquíolo de alguém que padece de bronquite. Como nós vemos, a luz do bronquíolo, luz, estou a falar do espaço do bronquíolo, Sim. não é? Está reduzido por inflamação da mucosa, nós vemos, a mucosa está mais engrossada, mais inflamada e patologicamente, ou seja, a anatomia patológica mostra exatamente um bronquíolo macroscópico a sofrer de bronquite. Essa fotografia explica muito bem o que nós vamos aqui tratar. E aqui já temos em grande plano Em grande aquilo que plano, acontece quando o bronquíolo está doente. Pois essa fotografia mostra algo muito mais específico da bronquite, que é a hipersecreção de muco. Nós temos a hipersecreção de muco, estamos a ver ali este conteúdo que aparece ali amarelado, não é mais que um aumento na secreção do muco, que aliás é normal que haja muco a ser secretado na árvore respiratória, mas essa secreção aumenta quando o brônquio está doente.
Muito bem. Pois. A explicação e com imagens bem mais facilmente, com certeza que os nossos telespectadores vão entender melhor o assunto que nos junta hoje em abordagem. É bronquite. Falou e vimos ali um bronquíolo asmático. Pois. Pois, muitas vezes associa-se a bronquite à asma. E ouve-se falar de bronquite asmática. É um erro ou terá algum fundo de verdade? Não é um erro. Não? Existe. É o seguinte, as imagens que já nós vimos mostraram primeiro o trabalho do aparelho respiratório, o ar entrando no grande canal, que é a tranqueia, e se espalha nos canalículos pequenos, que são os brônquios. Agora, quando uma pessoa tem um vírus, por exemplo, está afetado como um vírus da gripe, ele tem inflamação na garganta, na narina e nos pulmões. Tudo começa por uma gripe? No caso de virar, não todos. E tem aquele que é do fumante. Tem este chamado, que acabou de referir, que tem uma referência com asma. Na verdade, não é, esse está ligado à genética, porque está ligado à alergia. Há pessoas que têm esse quadro, tem também outros problemas, como, por exemplo, rinite. São pessoas com muito muco. Então, aquelas pessoas não fazem parte desses que as doenças são do clima. Por exemplo, está mais frio, tem um vírus da gripe, são 2, 3 dias, a pessoa está com aquela gripe, fase aguda. E tem aquela crônica que é do fumante. E tem essa terceira que realmente tem uma ligação genética. A família, já alguém tem uma alergia, ou tem rinite, eles têm sempre, no fundo, essa tendência. Mas você já consegue notar quando é uma asma brônquica, porque tem sempre aquele famoso chiado. E é uma coisa crônica. Um dos sinais é que ele não cura, né? Ele não cura. O tratamento é paliativo, exatamente. Assim, então, no fundo, também tem essa coisa. Mas a asma é asma. A asma brônquita é brônquita. Mas muitas vezes tem essa incidência, nesses casos, ligado à genética de alergia. Ok. Se formos, e eu acho que agora, quanto à doença em si, estamos esclarecidos, vamos falar de tratamentos. Formas de tratamento. Tem o tratamento tanto que a medicina moderna ou convencional aconselha, mas tem o tratamento que a medicina natural, a naturopatia, acaba também por aconselhar. Doutor Pascoal Moenho, é naturopata. A naturopatia, hoje, ele vai mais nas causas. Como se diz, suplanta a causa, tolhe efeito. Trata a causa, não os efeitos. Por exemplo, o que eu posso fazer numa criança em fase aguda como a bronquite? Nada. Nada. Hidratar e levar para o médico. Por quê? Porque nessa fase ela vai viver daquilo que ela já tem como imunidade. Por isso é que, conforme o doutor já falou, se for 3, 4 pessoas afetada ou infectada, só às vezes uma vai resolver complicações. Nós pensamos que a melhor maneira de fazer isso é a prevenção da imunidade nutricional, que as pessoas ficam preparadas para aquela época, porque todo mundo pode ter gripe, mas poucos terão consequências graves. E uma pessoa com a defesa muito fraca, ao apanhar uma bronquite, pode parar por uma pneumonia ou mesmo ficar falta de ar. Então, a complicação mais séria é pacientes com baixa imunidade. Logo, a nossa preocupação hoje tem sido como nutricionalmente podemos preparar a família, as crianças, as pessoas que têm aquele historial de alergia, de rinite, como é que a gente pode cuidá-lo na nutrição, no vestuário, o que devem comer, o que não devem comer. Porque a alimentação é medicamento, não é? Não tem como. Porque quando a crise chega, o que vai te salvar é a tua nutrição. Uma pessoa debilitada, uma pessoa que come muito mal, quando tem esses problemas, são muito graves. Então, para nós é muito importante. Agora, as terapias usadas são terapias que são, embora naturais, também podem ser até algumas paliativas, como, por exemplo, uma inalação, como, por exemplo, um xarope. Você não vai dar xarope numa pessoa só porque ela tem uma bronquite sem você saber como é que está, qual é o fenotipo dele e se essa pessoa geneticamente tem tendência para alergia, que tipo de alergia, porque há mucosidade, o que é que se faz? Então nós vamos sempre na causa. Depois de descobrirmos a causa, tratamos personalizadamente. Em cooperação, muitas vezes, com a medicina convencional. Quando a gente faz trabalho, por exemplo, em São Paulo, nós trabalhamos com
o clínico, com o pediatra. É uma cooperação fantástica, porque ele dá o remédio para curar. Nós damos a nutrição e conselhos para manter as defesas altas. E o resultado é espetacular. Aqui na nossa realidade também é essa, porque a experiência do Dr. Pascoal Moenho, como ele fez referência, é do Brasil, São Paulo. Infelizmente, nós aqui, como às vezes começa numa simples gripe, simples para nós, porque há pessoas que efetivamente têm a gripe e porque é uma doença e, para além de contagiosa, pode levar a outros efeitos que não são nada bons, como é o caso da bronquite, como já se fez aqui referência. Eu perguntava se essa realidade que se tem do trabalho em parceria também é uma realidade no nosso país. Uma das coisas que muito se usa, isso já mais no campo da naturopatia, é cebola, cenoura, tudo que há na cozinha, juntar açúcar, fazer um xaropinho, dar para amenizar. Já fiz xarope de cebola com cenoura, pus alho, tudo se junta para tentar amenizar. Vamos falar daqui a bocadinho se é correto usarmos esses alimentos para tentar combater uma bronquite. E às vezes até é só a tosse, não é? Mas muitas vezes são usados, está bem? Vamos continuar a conversar daqui a bocado. Vamos para o intervalo. Volte connosco na segunda parte. Eu volto da cozinha onde está o Rui Falcão e depois vamos continuar a falar sobre bronquite. Até já. Junta-se a nós mais um convidado, o médico pneumologista Elias José Gonçalves. Doutor Elias, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, obrigado. Esteve a acompanhar a conversa que fomos mantendo ao longo da primeira parte. Gostava que nos desse a visão do pneumologista também sobre essa questão da bronquite. Esta época é um bocado mais tranquila, não tem tantos casos, pelo menos aqueles que sejam virais, não é? Porque aqueles os crónicos, eles surgem ao longo de todo o ano. Certo. Ok, na verdade, os colegas foram, usando a expressão que há bocado nos referimos, foram muito cirúrgicos na abordagem da questão. Portanto, se eu quiser falar, portanto, da bronquite, e sem querer ser repetitivo, nós estamos no território da árvore respiratória, numa estrutura que se chama brônquios. Portanto, é exatamente ali onde acontecem os problemas, portanto, sobretudo a inflamação. E essa bronquite pode ser na natureza aguda, quando ele tem um tempo de evolução de mais ou menos 1 a 2 semanas. À medida que vamos passando desse tempo, vamos para uma bronquite crónica. E, como já foi dito, a bronquite crónica tem uma abordagem, se eu quiser estabelecer numa questão, digamos, do atingimento da população, do ponto de vista epidemiológico, a bronquite vai mais do lado das idades extremas, portanto, nas crianças e nos idosos. Colocada a questão dessa forma, pensamos que podemos falar em termos de causas só para acrescentar exatamente aquelas questões que foram colocadas. E referindo exatamente no aspecto ambiental. Então, penso que essa é uma bandeira, ou seja, um cavalo de batalha das organizações, refiro-me, das organizações ligadas às doenças respiratórias, né? E há bem pouco tempo, no dia 18, por exemplo, aconteceu uma efeméride, que é o Dia Mundial da Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica, exatamente num aspecto de uma bronquite crónica, portanto. Então, pensamos que o pensamento de trazer esse tema aqui hoje, acho que é pertinente e com certeza que estamos a fazer um trabalho de cidadania, informando e formando também as pessoas para lá em casa. É essa a nossa intenção. Vamos falar, e é bom que se fale sempre dos erros que muitas vezes são cometidos. Doutores Elias José Gonçalves, médico pneumologista, que se juntou agora a nós nesta segunda parte, doutor Eliseu Ecundi, médico clínico geral, e doutor Pascoal Moenho, que é naturopata. Erros que normalmente são cometidos. Portanto, o doutor Avantino, que nos deixou na primeira parte, falou aqui da utilidade
desses xaropes caseiros, destas medicações que são feitas em casa, pese embora seja algo que, de uma forma ou de outra, ao cabo de 3 semanas, fica curado, mas sempre ajuda a aliviar os efeitos. Gostava de ouvir o naturopata. É o seguinte, primeira coisa, temos que entender o seguinte, o nosso corpo tem mecanismo de autocura. Não existe nenhum medicamento em nenhuma parte do mundo para a gripe. Quando a pessoa está com gripe, por exemplo, não tem nenhum medicamento. E como é que a pessoa se cura? É porque às 72 horas o corpo, a imunidade